A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje quero trazer mais uma mensagem. E essa mensagem ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 39, do versículo 1 ao 5. E a Santa Palavra diz: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José achou graça em seus olhos e serviu. E ele pôs sobre a sua casa, entregou à sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Irmão, você não está invisível. Eu quero enfatizar que como José permaneceu fiel a Deus em tempos de prosperidade e em tempos de escassez. Quantas coisas ele passou de escassez para chegar nesse tempo de fartura na casa de Potifar e depois como governador do Egito, mas que viria enfrentar novamente tempos de escassez, conforme lá no verso 20. E o Senhor de José o tomou e entregou-o na casa de cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Mas, se você observar, olha no versículo 2 e no 21, que diz: o Senhor, porém, estava com José. Irmão, Deus está sempre com seus servos em tempos de escassez. Ele permite esse tempo para te lapidar ou te conduzir a caminho no qual nunca deveria ter saído. E muitas das vezes, você se sente assim, invisível. Mas olha o que o Salmo 147, 4 diz: conta o número das estrelas, chama-as toda pelos seus nomes. Esse versículo demonstra a grandeza e o cuidado de Deus com toda a sua criação, reforçando a ideia da sua soberania e o poder infinito. Irmão, se ele conta e chama todas as estrelas pelo seu nome, você acha que ele te esqueceu? O capítulo descreve a história de José, filho de Jacó, vendido como escravo pelos irmãos e levado ao Egito. Ele encontra favor na casa de Potifar, mas é injustamente acusado e preso. Gênesis, ele foi escrito mostrando a providência e a fidelidade de Deus na história dos patriarcas. Revela a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias, em tempos de farturas, em tempo de escassez, de escravo ou de governador. O livro revela a recompensa pela fidelidade, mesmo no meio às injustiças. O Egito era conhecido como sua riqueza em uma estrutura social hierárquica. Escravos tinham poucos direitos, e a acusação às que José geralmente resultavam em morte ou em prisão. Deus está no controle da vida de José, usando as suas provações para um propósito maior. Irmão, irmã, Deus está no controle da sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, como estava na vida de José. Deus está no controle das provações da sua e da minha vida. Ele, mesmo parecendo ausente e você se achando invisível, eu quero te dizer uma verdade: Ele está sempre ao seu lado. Acha que esteve invisível nesse ano que passou? Mesmo você passando pela escassez, situações incompreendíveis, é permissão dele, irmão. São preparos para você viver o seu propósito, pois a vida tem esses altos e baixos.
hoje na escassez, amanhã na fartura. Mas eu quero te dizer uma coisa, ambos são permissores de Deus para revelar o seu propósito e a sua salvação. Você não está invisível, irmão. Não fica nesse ano e não ficará nesse ano que se inicia. Lá em Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. José é um exemplo de fidelidade do pouco, mesmo como escravo. Paulo em Filipenses 4:12-3 diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi um segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Irmão, assim como Paulo e José aprenderam a confiar em Deus em todas as situações, assim somos nós. Precisamos confiar em Deus. Quando ficar triste, ansioso, aborrecido, porque muitas vezes vê o seu adversário sendo próspero e você no momento de dificuldade. Ah, irmão, só tem que confiar que tudo é propósito de Deus em sua vida. Nesse ano, você não pode estar entendendo nada, mas lá na frente, as coisas se revelam pela graça e misericórdia de Deus. Apocalipse 2:10 diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. José é um exemplo de fidelidade em meio às tribulações. Precisou aprender em ambas as partes, de governo na fartura e de escassez, para dar continuidade na promessa de Israel. José também ele demonstra liderança e integridade, tanto como escravo e como administrador. Ele ensina que Deus nos prepara para grandes responsabilidades, mesmo no meio das dificuldades. Fidelidade a Deus em qualquer circunstância resulta em um favor divino e te prepara para cumprir o propósito dele em sua vida. Seja íntegro e fiel mesmo em situações adversas, irmão. Confie que Deus está no controle, transformando as injustiças em bênçãos. Desenvolva suas habilidades em tempos difíceis, pois eles são um terreno de treinamento para uma liderança. Irmão, está disposto a confiar em Deus quando não vê o propósito imediato das suas aprovações, das suas provações, das suas lutas? Sua fé permanece firme mesmo em tempos de adversidade? Está preparado para servir a Deus tanto na escassez quanto na abundância? José demonstrou integridade mesmo quando ninguém estava olhando. José foi moldado pelo sofrimento para cumprir um grande propósito. O sofrimento pode ser uma bênção disfarçada, pois nos leva a depender totalmente de Deus. Deus nunca permite que seus filhos passem por provações sem um propósito. Vamos orar juntos? Pai amado, Pai querido, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero te agradecer por mais um acordar no dia de hoje, Pai, meu levantar, Senhor, e poder apreciar a beleza que é esse mundo. Ah, Pai, quero agradecer também a alimentação, por minha mesa estar farta dos meus filhos, Pai, enquanto muitos não têm, enquanto está escasso na casa e na família de muitos. Ah, Pai, quero te agradecer o socorro na hora da minha escassez, Pai. Nunca deixou faltar o maná. Mas também, Pai, quero te pedir perdão pelos meus pecados, porque peco, sou fraco em gesto, palavras e pensamentos. Ah, Pai, mas também quero te agradecer pelo socorro. Como o Senhor me socorre, Senhor, na hora que eu mais preciso. Ah, Senhor, agradeço também por estar sempre no controle da minha vida. Quero agradecer por mais um ano de luta, por mais um ano, Senhor. Ah, Pai, obrigado por ser um Deus fiel e um Deus de providências. Pai, Pai, tira esse pensamento negativo dos que estão ouvindo, que acham que está tudo dando errado esse ano, que deu errado, que ele está invisível, que o Senhor não fala, que o Senhor não responde. Ah, Pai, mas o Senhor é um Deus fiel e promete, e as suas promessas são realizadas, porque o Senhor não é homem para mentir. Ah, Pai,
Pai. Sempre seja feita a sua vontade. Dá refrigério, Pai. Dá refrigério nesse ano que entra, aqueles que estão necessitados, Pai. Dá força. Pega pela mão, pela luta que eles vêm passando, Senhor. Pai, eu quero te agradecer por mais uma vez poder falar da sua palavra. Pela sua graça e misericórdia, eu estou aqui podendo mais uma vez estudar e falar da sua palavra. Eu agradeço, Pai, em nome do seu Filho, Jesus Cristo Nazareno. Amém. Vem, Espírito Santo, vem fazer todo o nosso medo desaparecer, lembrar nas maravilhas que fizeste em nossas vidas, que na hora certa o Senhor estende a sua mão santa sobre nós. Pai, eu agradeço mais uma vez em poder falar da sua palavra, que é santa e liberta, que o dia de amanhã seja feita a sua vontade, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém.